Chegamos a Mateus capítulo 19, versículos 16. Vamos juntar dois textos que geralmente são examinados separadamente, mas que na realidade pertencem ao mesmo tema. Não deveriam ser separados. O caso do jovem rico e o que é intitulado em nossas Bíblias da revisão atualizada, o perigo das riquezas. Meus irmãos, esse texto não tem muito jeito de fazer uma síntese dele, como deveria ser feito para nós examinarmos melhor, porque ele toca em pontos muito cruciais. De 10 pontos eu vou ter que selecionar alguns só e deixar a curiosidade de vocês ver os outros. Mas o básico é que um jovem chegou a Jesus perguntando o que deveria fazer para ter a vida eterna, e Jesus mandou guardar os mandamentos. Como é isso? Então a gente pode ser salvo guardando os mandamentos? Ou Jesus está mentindo? Você pode conquistar o céu guardando os mandamentos? Ou Jesus está mentindo? Não, meus irmãos, nós sabemos, a teologia da aliança, a teologia reformada, mostra claramente uma coisa chamada pacto das obras. Se Adão tivesse cumprido o pacto das obras, ele teria sido salvo. E, consequentemente, toda a sua posteridade. Se nós conseguirmos hoje cumprir os mandamentos como Deus quer que eles sejam cumpridos, amar o próximo como a si mesmo, é a última coisa que Jesus coloca aqui, nós seríamos salvos. Mas Jesus, para mostrar para esse rapaz que estava iludido de que cumpria todas as coisas, cita como último mandamento amar o próximo como a si mesmo, mas manda que ele se desfaça de seus bens. E ele não se desfaz. Ele não amava o seu próximo. Aliás, a gente fica sabendo que ele não amava nem a Deus. Os textos paralelos dizem que ele chamou Jesus de bom. Mateus diz que o que eu farei de bom. Marcos diz bom mestre. E Jesus repreende que bom só há um, que é Deus. Ou seja, se você se dirige a mim com o título que é reservado a Deus, não me tenha como mestre. A única coisa que Jesus não foi o mestre. O mestre é Sócrates. O mestre, no sentido comum do termo, o mestre é Aristóteles, Platão. Nenhum desses mestres se arrogou a dizer-se Deus. Jesus fez isso. Qual é o lugar que se reserva para as pessoas que dizem ser Deus? O hospício. A igreja primitiva usava uma frase muito interessante. Ou Jesus de fato é Deus, ou ele é o maior mentiroso, o pior homem que houve na face da terra. O erro básico do jovem é isso. Parece que ele queria ser elogiado por Jesus. Entretanto, a versão de Marcos diz que Jesus olhou para ele, o amou, como se Jesus tivesse compadecido dele, como se dissesse, não sabe o que está dizendo. Mas aí, ele sai triste por ter muitas propriedades. Não vou entrar em detalhes a esse respeito, mas é conveniente você descobrir qual é a única possibilidade de um judeu jovem, como é dito aqui no texto, versículo 20, e contribuído por Marcos, e de proeminência, como é dito por Lucas, e ter muitas propriedades. Só existia uma chance. Dê uma olhada, veja com calma, você vai descobrir isso. Mas, volta aqui. Jesus vira-se para os discípulos. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Meus irmãos, desde que eu me entendo por gente, eu escuto falar desse tal camelo passando no fundo de uma agulha. Eu escutei explicações do tipo que
a agulha era uma porta muito apertada, que a agulha eram os caminhos que ficavam muito apertados de tanto andar. Não é, o texto é claro, agulha é agulha, camelo é camelo, aquele bicho esquisito, grande. Passar no fundo de uma agulha é impossível. Tanto é que o Senhor Jesus, no versículo 26, fita nos seus discípulos o olhar e, olhando para eles, diz: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, o poder de Deus é tão grande que ele pode colocar um rico no reino dos céus. O maior pecador entra no reino dos céus pelo poder de Deus, como um rico amarrado nos seus bens. Aqui não está sendo condenada a riqueza. O que está sendo chamado a atenção para o fato é que a salvação vem de Deus. É possível a Deus, é possível que esse jovem pudesse ser salvo. Dependia de Deus, e apenas isso. Agora repare bem. Versículo 27. Pedro olha para Jesus, sempre Pedro, né? Já é a quarta ou quinta vez que ele toma a frente. O que o Senhor exigiu do jovem, nós já fizemos. Nós deixamos tudo e te seguimos. O que vai ser de nós? E aí Jesus promete que eles, na época, no final dos tempos, eles terão autoridade sobre as tribos de Israel. E mais, promete que aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai ou mãe, vou parar em mãe, porque tudo a gente pode ter. Aqui diz muitas vezes mais, o texto de Marcos e Lucas falam de 100 vezes mais. Tudo a gente pode ter 100 vezes mais, exceto mãe. É óbvio que o Senhor Jesus aqui não está falando ao pé da letra. Ele está falando de que nós estaremos na companhia de gente tão especial que para nós seria como ter 100 vezes mais irmãos, pais, mães e assim por diante. O que isso tem a ver conosco? Bem, irmãos, afora, o que eu espero que você examine com calma, é um texto excelente para exegeses. Aqui dá diversos capítulos, se você está em dúvida ainda sobre isso, de uma exegese boa. Afora isso, eu gostaria de chamar a atenção para você, para uma coisa. Como pastor, eu já escutei muitas vezes algumas pessoas reclamando: eu fui àquela igreja, saí de lá pior do que eu entrei. Você já escutou isso? Provavelmente, como pastor, um dia você vai escutar: saí de lá pior do que eu entrei. Pois bem, aqui tem um homem que se encontrou com Jesus, saiu pior do que entrou. Se encontrar com Jesus ou ir a um culto verdadeiro, uma igreja sã, não é garantia de que você se vai sentir melhor. É garantia de que você vai encontrar com Jesus e ter as demandas dele. O que determina se você vai sair melhor ou pior é o modo como você reage. Veja, tem outro exemplo parecido com esse, o dos gadarenos. Eles preferiram ficar com seus porcos. Alguém trocar Jesus por porcos? Tem gente que faz isso. Hoje em dia tem gente que faz coisa pior. Tem gente que, como diz Hebreus, chega a experimentar o dom verdadeiro, mas troca por coisas fúteis e vãs. Queridos irmãos, pensem bem nisso no ministério de vocês. Você estará sendo um bom ministro do Senhor Jesus se as pessoas que forem até você encontrarem não as doçuras do Evangelho, mas encontrarem o Evangelho puro.
que é constituído de doçuras, mas que é constituído de desafios. Que Deus tenha misericórdia de nós.